Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifesto aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. E, de facto, esta é uma epístola que também deixa algum encorajamento, mas, se os irmãos estão lembrados, esta é uma epístola escrita da prisão. Não é? 5 epístolas que Paulo escreveu da prisão, uma delas é Efésios, outra Filipenses, outra Colossenses, segunda a Timóteo e Filema. São as 4 epístolas escritas nos tempos em que o apóstolo Paulo esteve preso. E, de facto, ele começa logo aqui no versículo 1 por referir exatamente isso. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Mas reparem que ele coloca aqui prisioneiro de Cristo quando poderia colocar prisioneiro de César ou de Roma. Não é? Ele estava fisicamente numa prisão em Roma, mas sentia-se prisioneiro de Cristo. Ou seja, Cristo prendeu-o. Cristo condenou à pena de prisão. Cristo acabou por lançar sobre ele uma culpa. Foi isso? Não. O apóstolo Paulo é que se sentia como sendo prisioneiro, naquele sentido em que ele era escravo, ele estava sob o comando de Cristo, na dependência total de Cristo. Ou seja, Paulo não tinha liberdade própria de fazer aquilo que queria, mas tão somente aquilo que o Senhor queria, a vontade do Senhor. E é nesse sentido que prisioneiro aqui tem que ser entendido, não é? Não há uma obrigação, ai de mim, não é? Se não anunciar o Evangelho. Então é nesse sentido que aparece aqui prisioneiro. E reparem, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Portanto, ele está a dirigir-se claramente aos não-judeus, aos gentios, não é? E, portanto, isto porquê? Porque Paulo foi chamado, comissionado para pregar o Evangelho a quem? Aos gentios. Ainda que ele tivesse começado por pregar o Evangelho aos judeus, que depois foram rejeitando, e às tantas Paulo até sacode os seus pés, não é? E volta-se totalmente para os gentios. Porque essa era, de facto, a sua chamada e missão. Irmão Gomes, sim? Eu acho que Paulo não tinha necessidade de falar no gentio, porque ele foi um gentio, mas redimido. Não, Paulo era judeu. Ele era judeu da parte de mãe, Uhum. não é? Não, isso o irmão está a pensar em Timóteo. Timóteo é que era judeu da parte da mãe e gentil da parte do pai. Paulo era fariseu até, não é? Fariseu, que estudou aos pés de Gamaliel, não é?
Não, às vezes trocam-se os fusíveis, não é? Aí, sim, sim. Da tribo de Judá, exatamente, fez bem lembrar. É. Então, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo sentia que, de facto, estava amarrado, estava completamente subserviente da vontade de Deus, que era vaso escolhido para pregar o Evangelho aos gentios. Não é? Portanto, mesmo que Paulo quisesse outra coisa, ele estava amarrado, estava preso a esse compromisso de chamá-lo. Verso 2. E no verso 2 começa a aparecer aqui, ele começa a desenvolver, não é? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. E eu pergunto, os irmãos, têm alguma outra tradução diferente neste princípio do versículo 2? É? Se é que tendes ouvido. Não é? Ora bem, a pergunta que eu faço é esta. Paulo está a escrever a carta a quem? Aos Efésios. Sendo que está a escrever a carta aos Efésios, eu pergunto, eles não tinham já ouvido esta dispensação da graça de Deus? Quanto tempo é que Paulo esteve em Éfeso, numa das suas viagens missionárias? Por 2 anos de uma vez, não é? E depois voltou, não é? Portanto, esta passagem de Paulo por Éfeso acabou por realmente fazer com que houvesse um ensino, fosse, digamos, uma autêntica formação prolongada e, portanto, este se é que temos ouvido, de certo modo, é mais retórico do que outra coisa. Isto é, Paulo está a ver, eu falei, eu preguei, será que vocês ainda se lembram? Não é? Vocês ouviram, mas será que se lembram? Eu penso que é esta a ideia que está associada aqui. Deixa-me só um segundinho. Encontrei aqui um tesouro. Pois é, está a ver, está a ver. Era o ouvido do irmão Toureiro. Eu estava a olhar ali. Então, se é que temos ouvido o quê? A dispensação da graça de Deus. Portanto, os irmãos reparem, dispensação é alguma coisa que está ali, que é separado e que se dispensa, que se entrega, que acaba por ser, digamos, colocado ao dispor de outrem, não é? Dispensação da graça de Deus. E a questão da graça de Deus aqui é extraordinária. O apóstolo Paulo já tinha falado, e quando ele diz mais acima, está, por exemplo, no capítulo 2, versículo 8, não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, é a graça de Deus. Meus irmãos, a coisa mais extraordinária, eu sinto, a coisa mais extraordinária que Deus nos tem dado é a sua graça. E a graça de Deus, primeiro, graça significa, literalmente, favor imerecido. Uma coisa que é de graça, normalmente nós temos a ideia, não custa dinheiro. Bom, de facto, para nós, em termos espirituais, não custou dinheiro. No entanto, Deus pagou um preço. E esse preço foi a morte de Jesus, a entrega de Jesus. Mas diz então, pela graça sois salvos. Então reparem que a graça de Deus está diretamente associada com a salvação. E isto foi dispensado, ou seja, Deus tinha lá a sua graça, tinha o meio de salvação, Jesus Cristo já estava com o Pai, não é? Os irmãos sabem, quando Deus se subdividiu em Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus era já a provisão dessa graça de Deus para a salvação da humanidade. E o Espírito Santo também viria depois alimentar, orientar, guiar a toda a verdade. Então, Jesus Cristo e o Espírito Santo já eram a graça de Deus, mas que esteve, digamos, retida durante um tempo, até que ela foi dispensada, foi tornada disponível para quem? Primeiramente para judeus e depois para gentios.
E o apóstolo Paulo era, de facto, o mensageiro, um dos mensageiros desta graça de Deus que era dispensada, não é? E vejam no verso 2, que para convosco me foi dada. Então Paulo recebe, digamos, como vaso, recebe esta graça, mas que não era para ele guardar, era para depois fazer chegar aos gentios. Não é? E isso é basicamente o que está no verso 2. No verso 3 tem uma palavra que nos vai levar a uma reflexão mais profunda. E o verso 3 diz: como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Meus irmãos, qual é a palavra aqui que vos agarra mais, que vos prende mais? Mistério. Os irmãos gostam de mistérios? Ainda agora tivemos um mistério aqui que foi revelado, não é? O irmão toureiro perdeu a orelha, perdeu o ouvido, e o mistério a irmã Manuela ainda andou ali debaixo do banco a ver se encontrava, o mistério foi resolvido, estava ali, veio aqui para a frente. A ideia de mistério é, nós andamos à procura de uma coisa, não conhecemos, não sabemos onde está, não sabemos como é, até que ela nos é revelada. E revelar significa o quê? Literalmente, significa tirar o véu. Porque é como se houvesse ali uma cortina que, de certo modo, não deixa ver de um lado para o outro. Então, esse mistério, e já vamos ver qual, da graça de Deus, esse mistério foi revelado, ou seja, a cortina foi aberta, não é? E nós já podemos ver o que estava para além, não é? Conforme em poucas palavras vos escrevi, Paulo já tinha falado disso, os irmãos vejam no capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 9, 8 e 9. Efésios capítulo 1, verso 8 e 9 diz que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Descobrindo, sim, é a ideia do tal revelar, não é? De abrir, só um segundinho. E depois verso 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E agora note, eu vou ler o versículo seguinte, porque ele tem implicações no capítulo 3, que nós estávamos a ler. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Eu gostaria que os irmãos ficassem bem agarrados aqui a esta palavra herança. Herança. Porque é disso que se vai tratar, que ele vai tratar no capítulo 3, não é? Vou dar a palavra ao irmão Júlio, tem uma pergunta. Eu gostava na escola é para aprender. Espero que sim. Mistério não pode ser comparado com dúvida. Porquê? Às vezes nós não entendemos algo que nos estão a contar e nós, como não estamos por dentro dessa história, ficamos com a dúvida. Não pode ser comparado com mistério com dúvida. Em parte sim, porque nós é que formulamos as dúvidas. Isto é, se há uma coisa que eu não conheço que é mistério, eu fico a pensar, será que está ali? Será que é desta cor? Será que é daquela forma? São as minhas dúvidas. E eu nunca vou conseguir saber, nunca vou conseguir ter a resposta para essas dúvidas, enquanto o mistério não for revelado. Certo? A palavra mistério é um bocado sonante. Mas é a palavra que está aqui no texto bíblico. Não é? E a ideia de mistério é, fundamentalmente, alguma coisa que se falava, mas que não se entendia ou não se conhecia. É um mistério. Nós, quando usamos esta palavra na nossa linguagem, em português, o que é que nós entendemos? É um mistério, eu não sei o que é. Será isto, será aquilo, está aqui, está acolá? Não entendo, não conheço. Porquê? Porque está escondido, de algum modo. Portanto, a ideia de mistério é ocultação também.
Não que a Bíblia seja um livro de ocultismo, atenção. Mas o mistério, quando é revelado, dá-se a conhecer. Mas até lá, de facto, não era conhecido. Agora vamos ver, vamos entender o que é que Paulo está a descrever como sendo este mistério, não é? E aí vamos entender melhor. Verso 4. Já agora também em Colossenses, não é? Colossenses, a seguir a Efésios tem Filipenses, Colossenses, capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo também fala, digamos, de mistério. Vejam no verso 26 e 27. Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27. E aqui tem, irmão Júlio, a explicação até do que eu lhe estava a dar, não é? Verso 26 diz: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, notem, entre os gentios, que é o quê? Qual é este mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério é Cristo. E o mistério esteve oculto, certo? Por um lado esteve oculto dos judeus, ainda que não totalmente oculto, isto é, ainda que tivesse havido alguns sinais de revelação acerca desse Cristo, do Messias. E nós temos no Antigo Testamento algumas revelações, algumas profecias que, de certo modo, vão dando pistas para que os judeus pudessem esperar pela vinda do Messias, sabendo algumas das coisas. Mas os gentios estavam completamente às escuras em relação a este assunto. Então, porque isto estava escondido, estava oculto. E oculto, então, de certo modo, acaba por ser revelado, acaba por ser manifesto, não é? Mas reparem, no final do verso 27, diz qual é o mistério. E o mistério qual é? Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos voltar a Efésios. Versículo 4, portanto, o capítulo 3. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E reparem, este aspecto é interessante. Às vezes nós temos uma ideia, mas não conseguimos expressá-la de uma forma clara, não é? E por isso mesmo, para nós a ideia está clara, sabemos o que é, mas quem nos ouve não consegue, muitas vezes, entender, não é? Porque fica na dúvida, será que ele queria dizer isto ou aquilo? Pelas palavras que nós empregamos, pela descrição que fazemos. Então, esse mistério tem que ser, quando é revelado, tem que ser claramente compreendido. E aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer no verso 4 é isso. Daquilo que eu já escrevi, vós já tendes informação suficiente para compreender aquilo que é a minha compreensão, o meu entendimento do mistério de Cristo. Verso 5. O qual, e aqui ele vai mostrar porque é que era mistério, porque é que estava escondido, o qual em outras gerações não foi manifesto aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Os irmãos têm a mesma tradução dentro deste tempo? Olha, vejam, nós podemos entender aqui filhos dos homens de uma forma genérica mais voltada para os gentios, ou alguém pode entender então só para os judeus. Eu pessoalmente entendo-a mais voltada para os gentios. Porque se fosse voltada para os judeus, por exemplo, Paulo poderia dizer os filhos de Abraão. Era um termo que se encaixava bem, não é? Mas quando ele diz filhos dos homens, de facto está a tornar a humanidade englobada aqui, nesta manifestação. E, portanto, não é apenas os filhos de Abraão, mas também toda a humanidade. E essa humanidade recebeu, digamos, ou percebe agora, compreende esse mistério que é revelado, agora no Espírito, que foi através dos seus santos apóstolos e dos profetas. Verso 6. No verso 6, ele de facto indica exatamente qual é, quando ele diz aí, a saber, o mistério é este. Ou seja,
Que não haja dúvidas para ninguém, certo? O mistério é este. Qual é? Que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. E reparem, porque é que isto é um mistério? Um mistério, digamos, nos tempos do apóstolo Paulo. Porquê? Porque até aí os gentios não tinham... Como? Não tinha quem lhes pregasse, não conheciam. Porque quem é que ficou em ser luz para as nações? Israel, não é? Israel foi constituído e teve profetas, teve manifestação da graça de Deus para ser também luz para as nações. Ao invés disso, o que é que aconteceu? Foi trevas, não é? Aceitou as trevas das nações e viveu em trevas durante muito tempo. Mas o propósito soberano de Deus era que o Evangelho, ou melhor, a manifestação da graça de Deus não fosse apenas para os judeus, mas também para os gentios. E aqui está exatamente aquilo que para alguns, e sobretudo os judeus, era um choque. Porque os judeus consideravam-se que eram os únicos, os eleitos, não havia outros. Ou seja, a salvação e a graça de Deus, os milagres de Deus, a manifestação das misericórdias de Deus era exclusiva para os judeus. Os outros não tinham direito. Os irmãos lembram-se, está-me a ocorrer agora, de um dos milagres que Jesus fez, uma mulher que era cirofenícia, que já estava doente há muitos anos e que na altura se aproxima, digamos, de Jesus, quer chegar-se a Jesus. E tocou-lhe no manto, não é? Na orla do manto. E de certo modo Jesus depois tem aquele diálogo com ela. Qual é? Quem me tocou? Tocou. E aquela mulher, Jesus sentiu de facto o seu poder chegar àquela mulher. E depois a discussão não, aquela palavra que há, que aquela mulher somente queria tocar, nem que fosse uma codiazinha, uma migalha. A fé dela era muito grande. Era. E a esperança. E a ideia que ela tinha, perfeitamente correta, é que a graça de Deus poderia ser em grande maioria para os judeus, mas alguma sobrazinha havia de ir para os gentios. E ela estava certa, porque de facto essa graça de Deus seria estendida. Mas reparem, de facto, esta ideia que havia de que este Deus era especial e único para os judeus. As outras nações não tinham direito a esta graça de Deus. E o mistério é esse, que é revelado agora, dizendo que também os gentios vão ser recipientes da graça de Deus. E o mistério é este. Eu já dou a palavra, porque entretanto tem aqui o irmão Santos, depois a irmã Maria Ferreirinha. Das migalhas, não é? Migalhas, não é? Portanto, ela contentava-se com migalhas. Mas as migalhas para ela já seria muito, não é? Exatamente. Sim, irmã. O judeu já sabia que os gentios também eram o povo de Deus. Está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, quando o Senhor falou a Abraão e disse: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Ora, todas as famílias da terra eram de Deus. São os outros. E gentios e todos. A irmã tem toda a razão, exceto numa coisa. Os judeus sabiam, mas esqueceram. Não é? Porque de facto é isso mesmo. Através de Abraão e daquilo que viria para o povo judeu, todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Digamos, Israel era suposto ser o quê? Luz para as outras nações. Levar as bênçãos de Deus às outras nações. Mas eles esqueceram isso. Não é? Só queriam para eles, não é? Exatamente. Então vamos analisar bem o que está aqui no verso 6. Porque, meus irmãos, reparem, isto é direitinho para nós. Isto é direitinho para nós. Nós que não somos judeus, isto é direitinho para nós. Os gentios são co-herdeiros. E co-herdeiro significa o quê?
herdar juntamente com alguém. E eu pergunto, quem é que é o herdeiro de Deus? É o Filho, não é? O Filho unigênito, o Filho Jesus. Mas nós fomos feitos, nós que não éramos filhos, fomos feitos filhos de Deus. E os irmãos nunca esqueçam, João 1,12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E por causa disso, Deus aceita-nos como filhos. Então somos filhos por adoção. E como filhos, somos herdeiros. Neste caso, co-herdeiros com Cristo. O que significa que aquilo que Cristo vai herdar, nós também iremos herdar juntamente com Ele. Sim, irmão Santos. Todos aqueles que creem. Quem não crê, não tem. Sim. Corrija-me se eu estiver errado. No Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, Deus nunca falou em filhos de Deus. Não. Não. Pelo menos eu não me lembro de ter lido essa passagem. Isso aparece, de facto, no Novo Testamento. O que fala é filhos de Abraão e fala também Israel como sendo meu filho. Mas a ideia de que, de facto, entre as várias nações, aquela foi a escolhida por Deus para ser como que um filho para ela. E, portanto, isso também tem implicitamente a ideia de que o filho recebe a herança. Mas depois nós temos várias parábolas, temos várias situações em que muitos desses que eram filhos, portanto, descendentes de Abraão, rejeitaram Deus, rejeitaram a graça e abandonaram e perderam, digamos, os seus direitos aí, não é? Então, só estamos na primeira parte. Que os gentios são co-herdeiros, e vejam agora o que têm, e membros do mesmo corpo. E eu pergunto, que corpo é este? É a igreja. A palavra que Paulo usa aqui é muito interessante. Sin soma, em grego. Sin soma. Sin é com. Soma é corpo. Portanto, a ideia de que os gentios, que não eram corpo, que não eram povo, foram incorporados no mesmo corpo que é a igreja. E os irmãos reparem agora. Quem foram os primeiros membros da igreja? Judeus ou gentios? O que vos parece? Vos parece? Em termos bíblicos. Judeus ou gentios? Eram judeus, certo? Jesus era judeu, os seus primeiros discípulos eram judeus, e de certo modo, ainda que depois mais tarde se fossem juntando os gentios que se foram convertendo, mas o primeiro grupo era de judeus, certo? Estamos de acordo com isso. Mas a este corpo de Cristo, inicialmente formado por judeus, foram depois sendo agregados e incorporados os gentios também. E os irmãos têm exatamente um momento marcante, que é o Pentecostes. O Pentecostes o que é que faz? Faz com que a palavra de Deus, o Evangelho, seja a boa nova, seja conhecida em várias línguas. Tanto os judeus que habitavam nessas outras regiões, como também gentios que, de certo modo, tinham fé neste Deus e que vinham a Jerusalém para adorar. E depois, quando surgem as viagens missionárias, o Evangelho chega aonde? Vai aos vários lugares. Paulo começa sempre a pregar, normalmente nas sinagogas, onde as havia, mas depois alcança também gentios. E os gentios vão sendo agregados, vão sendo incorporados na igreja. E é esta a ideia aqui. A saber, e o mistério é este, a saber que os gentios são co-herdeiros e também membros do corpo. E, meus irmãos, reparem, nós estamos a falar aqui de duas realidades que têm o seu efeito em dois tempos diferentes.
É o tempo presente, é o tempo futuro. No tempo presente, qual é esta realidade? Ser incorporado. Não é? A igreja, da qual nós somos, não é? Faz com que nós sejamos participantes do corpo de Cristo, certo? E isto é uma realidade presente. Então a realidade futura qual é? Somos co-herdeiros. Somos co-herdeiros. Já recebemos a herança? Ainda não. Porque é a herança que Jesus vai receber e que nós iremos receber também. Então é uma realidade futura. Portanto, vejam, o mistério é este. Não é alguma coisa que está, digamos, lá para longe, para depois de nós morrermos, lá para diante. É uma realidade presente, através da incorporação. Nós somos membros já deste corpo. Meus irmãos, colocando isto de outra maneira, a nossa igreja é uma igreja local. Porquê? Porque nos reunimos neste local e é esta nossa congregação. Mas por este mundo fora há muitas outras igrejas locais. No conjunto, todos nós fazemos parte de uma igreja, que é a igreja, vamos chamar assim, Igreja Universal. Não tem nada a ver com aquela que os irmãos possam estar a pensar. Mas a Igreja Universal. A Igreja Universal é constituída pelos crentes de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as tribos, de todas as raças. É a Igreja Universal. É a Igreja dos eleitos. É a Igreja daqueles que estão salvos. E nós não temos com certeza a veleidade de pensar que só nós, crentes aqui em Matosinhos, é que estamos salvos, não é? Pela graça de Deus são milhões a reunir a esta hora pelo mundo fora, não é? E outros que já morreram. E outros que ainda hão de vir. Então, esse é o corpo. E é o corpo presente, é o corpo não terminado em todo o planeta. Mas estes vão receber o quê? A herança. E serão co-herdeiros. E reparem, ainda tem outra coisa aqui, que também é uma realidade futura. Somos, como gentios, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E há aqui duas partes. E vamos de novo àquilo que é a revelação do mistério e uma das bênçãos desse mistério. Somos co-participantes. E co-participante significa o quê? Que nós participamos, mas não somos só nós, pois não. Somos co-participantes. Ou seja, os gentios participam, mas não apenas os gentios, também os judeus. Então, os judeus verdadeiramente convertidos, obedientes, são participantes da graça de Deus, ou da promessa em Cristo Jesus. Mas também os gentios que creem em Deus, que aceitam Jesus como o único Senhor, o único Salvador e Senhor, são também participantes desta promessa. E qual é a promessa em Cristo Jesus, meus irmãos? Segundo o Evangelho, ou por meio do Evangelho, qual é a promessa? O que é que Deus nos prometeu? Essa é uma delas. E disse muito bem. Se eu começasse ali pela Fernanda e desse a volta até a irmã Maria Ferreirinha ou até a irmã Ninhas, nós corríamos várias promessas e ainda havia alguma coisa mais. Muitas promessas que o Senhor tem feito. Mas qual é de todas elas a promessa fundamental, meus irmãos? Aquela promessa que vos agarra, aquela promessa que vos mantém o ânimo. Qual é, meus irmãos? É a vida eterna, não é? É a vida eterna. Aquilo que o Senhor Jesus disse na casa de Maria e de Marta por causa da morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E, meus irmãos, esta é a minha grande esperança. E eu sei que a vossa também. É que um dia, mesmo que o meu corpo seja reduzido ao pó, eu irei viver. E irei viver porquê? Olhem para Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou. E isso que aconteceu com ele
vai acontecer com cada um de nós. Então, esta é a esperança, esta é a grande bênção, esta é a promessa. O que é que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez. Para quê? Para vos buscar. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Temos aqui outra promessa de que iremos estar juntamente com Jesus. E isso é vida eterna. É vida eterna. Então esta é a promessa. E como é que nós sabemos isto? Como é que isto nos é revelado? Pelo Evangelho. É a última parte do versículo. Os irmãos estão a ver como nós conseguimos descascar aqui este abacaxi, não é? Palavra a palavra, mas chegamos lá. É de uma riqueza tremenda. Posso sim, minha irmã. Este versículo 6, os irmãos marquem. É de facto um mistério revelado para os gentios. Sim, mas o irmão Fernando já tinha levantado a mão. É verdade. Também já sabia quem era que não ia receber. Então, colocou aqui a questão se Deus estaria a fazer a seleção de pessoas logo nessa altura. Não, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz isso por mais do que uma vez. Mas o que Deus sabe é quais são aqueles que aceitam e os que rejeitam. E se nós viermos aqui a Efésios capítulo 1, nós temos exatamente, neste aspecto aqui de eleição e predestinação, podemos dizer a resposta a essa questão de uma forma clara. Vejam, capítulo 1, verso 3. E aqui tem mais uma das bênçãos de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eleição aqui. Eleição significa escolha. Ele escolheu-nos. E agora, escolheu-nos, ou melhor, primeiro, escolheu a quem? Paulo está a escrever para crentes ou descrentes? Para crentes. Portanto, escolheu os crentes. Escolheu aqueles que creem. Escolheu aqueles que creem para um propósito. Aliás, eu já tenho mencionado aos irmãos, de há uns anos a esta parte, eu tenho lido sempre a Escritura numa outra perspectiva, que eu acho muito mais interessante. É para quê? Qual é a finalidade? As coisas acontecem. Nós temos sempre muita tendência em dizer porquê? Porquê é que isto aconteceu? Meus irmãos, aconteceu, já aconteceu. O que nós temos é que perceber para quê. Ou como é que nós também no futuro podemos fazer as coisas para que não volte a acontecer ou não volte a errar. Então, olhem muito mais esta perspectiva para a frente. Isto não significa esquecer o passado, não, mas o passado já não podemos mudar. O que nós temos que ver é o futuro, o que é que vamos fazer daí. Então, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E eu pergunto, um descrente que não crê em Deus pode ser santo e irrepreensível? Porque pelos seus méritos, pela sua capacidade, nunca vai conseguir ser santo e irrepreensível aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Muitos podem considerar-se santos e irrepreensíveis aos seus próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Não é? Então nós fomos eleitos para isto, para sermos santos e irrepreensíveis. Porquê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, fê-los de que maneira? Santos e irrepreensíveis. E por isso mesmo imortais. Mas o pecado ou a desobediência vai estragar tudo. Verso 5. E nos predestinou. E agora aqui a questão da predestinação é que pode dizer, então Deus manda uns para um lado e outros para o outro. O destino de uns é uma coisa e o destino de outros é outra. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito ou o belo prazer da sua vontade, para o louvor da glória de Deus. Então, nos predestinou. E predestinou quem? Os eleitos, aqueles que elegeu. Aqueles que já estão eleitos, aqueles que são filhos de Deus, já estão predestinados para quê? Para a vida eterna, para estar com Ele.
Depois é evidente que nós temos que conjugar também com vários outros textos bíblicos. E um deles, claramente, é João 3,16 e 3,18. E nós sabemos muito bem de cor João 3,16. É o versículo, é a base do Evangelho. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Os irmãos estão a ver aqui a grande promessa de Deus, vida eterna. E no verso 18 do capítulo 3, João diz, mas quem não crê já está condenado. Porque essa é a nossa condição, é a condição do ser humano. Seja ele judeu, gentil, branco ou preto, não importa. Quem não crê já está condenado, está separado. Mas Deus, que é misericordioso, não quer que as pessoas fiquem condenadas para a morte eterna e oferece-lhes um meio de resgate. E esse meio de resgate é através de Jesus. Então, quando alguém aceita Jesus, que é o único meio, e friso isto, é o único meio, não há outro meio de salvação a não ser por Jesus. E, meus irmãos, reparem isto aqui também. Alguns consideram, eu vou para o céu porque eu sou boa pessoa. Eu vou para o céu porque eu tenho a minha religião. Eu vou para o céu porque eu tenho a minha fé. Você não vai para o céu se não for através de Jesus. E se não for aceitando o sacrifício de Jesus por causa do seu pecado. Porque foi isso, esse é o plano de Deus. O mistério de Deus envolve exatamente isso. Agora, as pessoas podem dizer, mas eu acho que deve ser assim. Então acha e continua a achar. Mas quem vai decidir no final não é o seu achar, é o plano de Deus e a soberania de Deus. Vou ter que ficar por aqui, porque são quase 11h20. Deus sabia e sabe. Deus sabia e sabe. E esses que vão escolher já estão eleitos e predestinados. Exatamente. A escolha, a decisão é nossa. Diante de duas opções. Ou aceitar o sacrifício de Jesus ou rejeitar. Os irmãos podem dizer, mas Deus podia ter colocado uma terceira via. Mas não há terceira via. Ou é sim ou é não. Olha, tal como hoje os da Grécia. É sim ou não? E se alguém quiser, mas eu nem quero sim nem não, eu quero meio termo. Então, olha, vai à praia, porque aqui não há lugares. Quer dizer, quando as duas opções são aquelas, nós não temos que escolher uma coisa ou outra. E em função dessa escolha é que depois tem uma decisão. Ou tem um destino. Não é? Agora, Deus já sabe o que cada um vai escolher. E, independentemente de escolher uma coisa ou outra, o destino já está definido. Meus irmãos, a nossa escolha agora vai ser fazer uma pausa. Próximo domingo voltaremos, se Deus quiser. Este texto que não terminamos.